aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre esse segmento mais específico chamado análise de cenário, que chega ao vídeo de número 105. E eu vou trazer nesse vídeo alguns personagens que têm determinada influência no mercado e colocam posições que muitas vezes muitos as têm como relevantes. Não é o caso aqui. Nós olhamos essas pessoas muito mais por aquilo que elas negam do que por aquilo que elas afirmam. Então tem alguns trechos que nós tiramos que podem construir um conjunto de informações que nos ajudam, lá no final das contas, nas tomadas de decisão em relação à nossa carteira. Eu vou começar aqui por essa reportagem do Estadão. Veja que é uma reportagem assinada por Álvaro Gribel e ela é ainda do dia 6 de maio de 2024. Hoje é dia 10 de maio de 2024. Eu vou fazer esse primeiro vídeo porque isso aí é um conjunto de informações que eu já trago há um bom tempo. Como outras coisas acabaram se sobrepondo, eu não os mencionei. E antes que eles percam a sua relevância, então vou gravar esse vídeo. Depois, evidentemente, vou falar principalmente sobre, num outro vídeo, não neste, sobre Caixa Seguridade. Mas veja que nessa reportagem nós vamos encontrar aqui uma posição dada pelo o Armínio Fraga, que foi, há um tempo, presidente do Banco Central. Então ele diz o seguinte, do ponto de vista fiscal, ele entende que o Brasil deveria ter sido rebaixado. Já vamos dar uma olhada por que ele está dizendo isso. Segundo esse economista, houve clara deterioração das contas públicas e ele teme que uma piora na economia gere uma guinada política à extrema-direita. Então, a gente já consegue ver aqui que, evidentemente, é uma reportagem que tem um cunho ideológico e que, muitas vezes, não é o que a gente traz aqui para fins do canal. Mas, é como eu disse antes, não está por aquilo que ele afirma, mas está por aquilo que ele nega. E essa parte é talvez a que mais interesse para nós. Então veja, que o economista Armínio Fraga, sócio da Gávea Investimentos, recebeu com surpresa a notícia de que a agência de classificação de riscos americana Moody's, nós chegamos a trocar esse assunto, falar um pouco sobre ele aqui no canal, melhorou a perspectiva da nota de crédito do governo brasileiro. Então para ele chegou isso com surpresa. Segundo ele, pelo lado fiscal, o Brasil deveria ter sido rebaixado. Ele considera que talvez essa classificação tenha vindo de uma constatação da capacidade do país honrar seus compromissos externos. Mas, fora isso, acho que o Brasil deveria ter sido rebaixado. Temos uma deterioração explícita, já muito bem percebida, no campo das finanças públicas. Então, praticamente, veja que ele fala aqui na segunda pessoa do plural, então ele está dizendo que tem mais gente que também está sabendo a mesma coisa que ele está afirmando. Ele coloca muito aqui na conta do Congresso, que tem muito poder e pouca responsabilidade, só se for poder em relação à questão financeira e econômica, porque fora isso parece até um Congresso bem fraco. Bom, mas enfim. Ele teme que a piora das contas públicas possa levar a uma reversão não só econômica, mas também política. Se for uma reversão política moderada, tudo bem. Sair do centro-esquerda para centro-direita, sério? Ele pensa que estaria se saindo do centro-esquerda para centro-direita, ou saindo do centro-esquerda, pelo menos. Mas se for um governo que caminha mais para a esquerda e produz uma reação para a extrema-direita, aí seria uma desgraça. Ele não fala aqui por que seria uma desgraça, mas seria interessante que ele mencionasse, Então, por que ele entende que seria uma desgraça? Ao que ele está se referindo quando ele fala isso? Porque simplesmente, dito assim de forma genérica, não dá para a gente perceber aonde que ele está chegando. Então, por isso que eu digo, tem muito mais a ver, às vezes, com aquilo que ele não diz ou aquilo que ele nega. Então, eu acho que talvez aí esteja a questão principal dessa entrevista que ele está dando para o Estadão. Ele ainda entende que não é possível enxergar uma trajetória de progresso na área fiscal até agora. Na realidade, ele diz até agora, mas vamos ser honestos,
Eu acho que para os próximos 2 anos e meio não tem qualquer trajetória de progresso. Veja só, fui um dos primeiros a apoiar publicamente o arcabouço que o ministro da Fazenda apresentou, essencialmente porque ele fez um movimento em direção, vamos ver na direção de quem que o ministro da Fazenda fez o movimento, em direção contrária ao que o presidente da República vinha defendendo. O que até soa com uma certa ingenuidade, porque na verdade quem está à frente, quem demanda, quem pode contratar e demitir, no caso do Ministério da Fazenda, é o próprio presidente. Então tem que ser, ou as coisas elas precisam ser levadas à forma do presidente. Então não existe isso de um subalterno ficar contestando o seu superior, não tem sentido nenhum essa ideia que ele viu. Na realidade, alguém com mais experiência ou com mais cancha veria nisso muito mais um jogo de cena do que propriamente um objetivo. Ele ainda menciona com questão a melhora do ranking do Brasil, né, da nota que foi dada, porque ele entende aqui, dentro do contexto, né, em que foi melhorada a nota do Brasil, um país como o nosso, onde o governo tem pouca dívida externa, muita reserva cambial, taxa de câmbio flutuante, talvez ele consiga entender que essa melhora na nota do Brasil tenha dado, ou pelo menos tenha esse limiar de explicação. Agora vamos dar uma olhada aqui nas perguntas feitas pelo repórter, algumas coisas que eu fui citando, porque é justamente ali que eu vou tirando as informações. Veja, ele coloca assim, o Brasil fez muitas reformas desde 2016 e a agência cita fortalecimento das instituições. Isso aqui me chamou a atenção. Fortalecimento das instituições, porque nós estamos numa fase do Brasil onde estão se sobrepondo esse conceito de instituições acima, inclusive, do cidadão, que no final das contas é o pagador de imposto, para que essas organizações institucionais sejam mantidas. Ou seja, tem alguma coisa muito estranha quando começa a andar nesse sentido, ou seja, o Estado se sobrepondo ao cidadão. Porque a partir daí é o Estado que começa a determinar o que o cidadão pode fazer ou não pode, onde ele pode ir, onde ele não pode. Quando o Estado se sobrepõe demais, muito da liberdade, que não é essa liberdade em caráter amplo, mas a liberdade, inclusive, do dia a dia, ela fica restrita àquilo que é uma intenção institucional, lembrando que muitas vezes, quando não na maioria das vezes, essas instituições elas são compostas por pessoas que chegaram lá não pela escolha pública. E lá permanecem como burocratas e se estendem sobre o Estado ou se aprofundam, formando aquilo que a gente chama de deep state, ou aquele Estado enraizado, aquele Estado mais profundo. E aí ele coloca, não é exagerado o país estar a 2 degraus do grau de investimento. Então ele está dizendo o seguinte, com o que foi feito no passado aqui, o que ele está dizendo é curioso, porque no relatório da Moody's é justamente isso que ela cita para ter avançado. Não, a Moody's não está citando o governo atual, está pegando os 2 governos passados, essas reformas que foram citadas aí, que foram feitas, e por conta dessas reformas é que ele fez que a Moody's fez a classificação. E veja o que o Armínio Fraga responde. Porque ele responde da seguinte forma: o que surpreende o Armínio Fraga foi que a melhora ela aconteceu quando ele está vendo as coisas piorando, ou seja, não foi por conta das melhoras no passado, só que no relatório da Moody's está que foi por conta, aí que está a questão. E uma das coisas que ele cita é que a Previdência segue muito deficitária, em que pese a boa reforma que foi feita no passado, lá no ano de 2019, ou seja, depois da Covid se sobrepôs sobre essa reforma em questão financeira, mas hoje está numa linha de piora justamente por conta do desarranjo fiscal. Que é mais ou menos o que ele vai dizer. Há uma dificuldade escancarada na área fiscal. Não tem sido uma trajetória de progresso. E não foi até agora. E, sinceramente, quando a gente olha o que está acontecendo e na forma como as coisas estão se pondo, eu não consigo nem ver no longo prazo. O investimento, como proporção... Está citando um exemplo. O investimento,
como proporção do PIB no ano passado, ou seja, em 2023, foi de 16,5%. É muito baixo, sinal de que o ambiente de negócios vai mal. Ele quer dizer o seguinte, é sinal que o ambiente de negócios aponta que não há crescimento no Brasil. E é curioso, porque nessa parte aqui, nessa pergunta, né, ele coloca que os técnicos da Fazenda, eles querem fazer os ajustes, mas eles não encontram respaldo na presidência da República. Veja, estão direcionando para o governante maior, mas na verdade todos compõem a equipe, né? Cada um tem a sua participação nesse processo. E existe aqui uma intenção de certa forma ter uma compreensão com o ministro da Fazenda, segundo eles aqui reconhece que a economia é crucial para a reeleição. Ele teme, o ministro da Fazenda teme o risco de que uma piora na área possa abrir espaço para o que eles chamam de extrema-direita. Na realidade, o Estadão ele tem essa tendência, né, de estar ali mais ou menos pelo centro-esquerda. Então eles estão sempre tentando buscar um candidato que se ajuste com esse conceito. Então por isso que ele faz essa referência, ele acha que o Haddad está afinado, o ministro da Fazenda está afinado com essa conceituação e, bom, se der uma piora por conta do presidente da República, é isso que ele está dizendo, bom, então pode ser que volte uma extrema-direita. Aliás, em momento nenhum nessa matéria nós vamos encontrar qualquer referência citando essa possível volta, ou essa imaginada volta da extrema-direita para o cenário, o que aconteceria, né, do ponto de vista econômico, porque aqui a gente está falando de economia. Qual seria de fato o prejuízo? E aí eles caem aqui na questão da nomeação do presidente do Banco Central, porque o atual presidente deve sair até o final do ano, isso se não sair antes. E aí o Armínio Fraga ele cita que, independente de quem seja o próximo presidente, tem dois fatores que acabam dando uma segurada no presidente do Banco Central. O primeiro que ele cita aqui é o próprio mercado, que pode, sentindo ali um cheiro de heterodoxia, ou seja, fazer uma coisa diferenciada, falta de comprometimento ou até otimismo exagerado, ter uma reação que pode ajudar a limitar o dano. Isso porque o que eles estão considerando? Na hipótese de um presidente do Banco Central nomeado pelo atual mandatário do Executivo, ele vai acabar baixando os juros de qualquer forma. E ele está dizendo assim, sim, mas o mercado, se ele enxergar que tem isso aí, o mercado já começa a pular fora. Queda na bolsa e outras notícias negativas. E o segundo é a própria vinda da inflação. Então ele acha que mesmo que venha um outro presidente, essa questão aí ela pode ser superada, né? Ou seja, de o sujeito ser mais heterodoxo, isso aí ser controlado justamente por esses dois fatores. E aqui eu peguei uma reportagem que está no Estadão, no Investidor. Ela é uma reportagem assinada por Gene Andrade e ela é do dia 7 de maio de 2024. E aqui, Luiz Stuberger, ele diz o seguinte, isso aqui é um evento próprio, né, da companhia que ele está à frente, que é a Verde A7. Então ele diz que 2024 é um ano extremamente frustrante e decepcionante. Então ele vai citar aqui o que ele está vendo de frustração e decepção em 2024 por decorrência da 24ª apresentação do Fundo Verde. Então é um evento lá que foi feito e que ele fez essas citações. Ele diz o seguinte, o mercado brasileiro entre os emergentes foi o que pior performou. Então teve o pior desempenho, aqui está se referindo ao exercício de 2023. E ele cita também que o motivo da deterioração dos ativos brasileiros, os ativos brasileiros que ele quer falar é o seguinte, aquilo que é ofertado para se colocar nas carteiras dessas casas de investimento. Então, a deterioração dos ativos brasileiros está principalmente na piora da percepção fiscal. A grande virada no jogo, segundo ele, foi a apresentação do orçamento de 2025. Na realidade, não foi exatamente isso, né? Foi quando quebraram as metas do arcabouço fiscal, aquilo que foi apoiado lá pelo Armínio Fraga, que acreditou no ministro da Fazenda.
Que, aliás, é até curioso como é que se chega a essa informação, ou pelo menos a essa constatação, né, de colocar alguma credibilidade, porque o ministro da Fazenda, a gente sempre precisa lembrar, tem um vídeo dele circulando na internet, onde ele diz que estudou 2 semanas para fazer o mestrado em economia, ou seja, ele é da área do direito e foi fazer mestrado em economia, e que fez o mestrado colando do Alexandre Schwartzman, ou seja, e conta isso como numa mesa de bar, contando uma piada, fazendo uma troça de alguém que se diz tirando, inclusive, proveito da situação. E veja que é curioso que o Fundo Verde ele zerou a posição em títulos públicos ligados à inflação. Então ele acabou aqui com essas notas do Tesouro Brasileiro, IPCA+, mais alguma coisa, IPCA mais uma coisinha. E aumentou, olha só que interessante, aumentou a exposição a títulos de inflação. Do Brasil? Não. Foram os títulos de inflação dos Estados Unidos. Ou seja, pulou da barca e deixou numa moeda mais forte. É isso que ele está dizendo. O objetivo é termos o mesmo ativo saindo um pouco desse risco fiscal que está por vir. Veja, olha o que ele está dizendo. É o risco fiscal que está por vir. Ele não considera que o que foi feito agora já impôs um risco fiscal, mas se ele está tomando as medidas é porque ele já mensurou o risco. Então, veja como essas pessoas tentam equilibrar as palavras para dizer que nós estamos diante de um forte risco fiscal. O que pode acontecer é que, se este risco de fato se concretizar, as consequências vão ser ruins. Então, o risco já se tem. Agora só está faltando aquilo que será a consequência. Então, para o gestor, o arcabouço virou peça de ficção. Aliás, aqui no canal, desde que foi criado o arcabouço, nós já dizíamos isso. Quando ele foi apresentado, nós estamos falando de um partido que tem uma ideologia que é muito voltada exatamente para essa compreensão de que o Estado, letra maiúscula, esse ente maravilhoso que eles adoram, é o grande propulsor da economia. Ou seja, eles injetam dinheiro para que, do outro lado, saia uma economia pujante. É o que eles estão fazendo e não está dando resultado. Essa reportagem da Infomoney, ela é do ano passado. Quem assina ela é o Lucas Colasso. Ela é do dia 3 de junho de 2023, no meio do ano passado. E aqui, veja que o Luiz Stuberg tinha uma visão diferente. Ele está falando que o Brasil é um caso de mean reversion. Eu já falei aqui no canal sobre isso, né? A gente chama de retorno à média. Eu já vou dar uma explicação aqui bem rapidinho sobre isso. E isso deixa ele mais otimista com os ativos aqui. Então ele estava muito otimista, né, no meio do ano passado. O que será que aconteceu de fato para ele ter ficado pessimista? Bom, mas só mostrar aqui para você o que ele quer dizer com o retorno à média. Você está vendo essa linha verde aqui? Ó? Então, ali estão os preços das ações e aqui tem uma linha verde que ela vai fazendo esse desenho. Essa linha verde é a média móvel dos últimos 31 dias. Se você reparar aqui, você vai ver que toda vez que ela é cruzada, depois há uma tendência de retornar para ela. Então aqui ela foi cruzada aqui, subiu, depois voltou para ela. Ela foi cruzada aqui, depois só que daí ficou para baixo e voltou para ela. Aqui é a mesma coisa. Então a gente observa isso com muita frequência. Isso é a chamada regressão à média. Ou reversão à média, como ele está dizendo ali. Mas lógico que quando ele disse isso, até tinha um certo sentido. Porque naquela época, ali pelo meio do ano passado, o mercado tinha caído mais e acho que ele estava tentando interpretar que, com o passar do tempo, não ia cair tanto, ia ter que voltar de novo para essa média. E essa volta ele considera uma oportunidade. Um pouquinho tem sentido, mas veja que o otimismo dele com os ativos foi só muito localizado, porque passou o tempo, ele já está dizendo outra coisa. Melhor eu sair da moeda fraca, que é o real, e saltar para a moeda forte, que é o dólar. E aí a gente anda num caminho aqui bastante estranho, porque diz tudo o que vem acontecendo no país nos últimos tempos. Essa aqui é uma reportagem do Poder 360, ela é de 2022, 26 de julho de 2022, assinada por Tiago Ângelo, Lucas Mendes e Mariana Halber. E ela falava aqui nessa reportagem sobre uma lista de signatários, na época os caras chamavam de Carta pela Democracia. Então a gente vai olhar aqui alguns nomes
essa reportagem do Poder 360 citou alguns integrantes disso. Um deles, que apostou no governo, justamente o Armínio Fraga. Tem outros entes aqui que você vai ver, por exemplo, vinculados à questão bancária. Aqui tem a família Moreira Salles, no caso aqui o João Moreira Salles, que é um cineasta, mas se você descer um pouco mais aqui, você vai encontrar o Pedro Moreira Salles, do Conselho de Administração do Itaú, Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco também. Veja os banqueiros em peso assinando a tal Carta pela Democracia. Essa carta teve mais de 1 milhão de assinaturas. Veja aqui, nesta reportagem da Carta Capital, também do dia 26 de julho, ele mostra aqui, ó, veja quem assinou a Carta pela Democracia. E é curioso aqui, né, que eu quero chamar a atenção para você. Então, o Setúbal, banqueiro do Itaú Unibanco, Armínio Fraga, presidente do Banco Central, Votorantim está nessa. E esse Carlos Aires Brito foi ministro do Supremo, talvez uma das pessoas com uma das mais baixas culturas que eu conheci na minha vida. É curioso ver ele falando, e até não pelo que as pessoas escrevem, porque ela tem muito tempo ali para pensar. Mas quando as pessoas começam a conversar sobre o assunto, a gente vê o quão limitado culturalmente é esse sujeito e foi ministro da nossa Suprema Corte. Bom, mas aqui começa o José Roberto Mendonça, economista, passando por advogados, e aqui cai na lista dos economistas. E veja que um dos que eu citei era de quem o atual ministro da Fazenda colava, né, o Alexandre Schwartzman. E aí, veja que quase todos que vão aparecer aqui, ó, são economistas, se é que não são todos, né? Vão aparecer Helena Landau, e veja quem aparece na nossa lista, Luiz Stuberger, economista também. E o que tudo isso nos diz? Eu não sei exatamente no que essas pessoas estavam apostando lá atrás quando aderiram a tal frente ampla pela democracia, alguma coisa assim parecida. E imaginaram que desse tipo de governo poderia ser alguma coisa que só tivesse o viés econômico. Talvez não tenham lido a literatura escrita pelo atual ministro da Fazenda e como ele pensa a economia. Ele deixou bem claro ali. Ele tem um livro muito curioso chamado O Sistema Soviético, o relato de uma polêmica. Ele está falando sobre a questão econômica e o que impediu que aquilo que está previsto dentro da conceituação que forma a ideologia socialista, por que ao não aplicarem na sua plenitude, acabou dando errado o sistema soviético. Do ponto de vista econômico, ele fala aqui. E é curioso, porque do outro lado disso é o que ele está tentando aplicar na nossa economia, e como a gente viu aí, não está dando certo. E evidentemente que o culpado não é o colega da linha econômica, mas sim o mandatário do nosso executivo, o que para mim pode ser surpresa para eles, mas a gente vem falando isso aí desde o início de 2023, temos vários vídeos aqui no canal onde nós conversamos sobre esse assunto, já era de se esperar. Mas agora vamos ao que eles não disseram, que eles estão de fato pulando do barco, eles não acreditam mais. Vai acontecer, não vai acontecer, eu não sei dizer, não faço previsões aqui no canal, mas os indicativos nos dão conta de que vai haver uma deterioração bem maior com o passar do tempo. E aparentemente é daí que virão as oportunidades. O que se está fazendo aqui no canal? Nós estamos fazendo a nossa reserva de oportunidades. A gente veio consumindo aí nos últimos dias, tem vários vídeos onde nós fizemos compras daquelas empresas que acabaram se oferecendo e acabaram se oferecendo justamente por medidas governamentais. Eu acho que outras parecidas virão no futuro, e assim nós vamos fazendo os nossos aportes e aumentando nossas posições nas empresas que fazem parte aqui do canal, olhando sempre para esse cenário bem esquisito que é implantado pelos atuais governantes. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.